Queria começar, Senira? Fique à vontade, contando um pouquinho da sua história, da sua experiência, né, da área na Gerdau. Depois a gente passa a palavra para o Leonardo, depois para a Maria Paula, por favor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Já aprendi um monte sobre o Flamengo, meu time do coração. Eu trabalho na Gerdau já tem 18 anos. E a Gerdau é uma empresa para quem trabalha com sustentabilidade, com a questão ambiental, realmente que faz com que a gente tenha vontade de continuar e de crescer junto. Porque é uma empresa que tem 121 anos, muito baseada na questão da ética e da responsabilidade socioambiental. Então, desde o início que entrei, a gente tem essa visão, né, de que sustentabilidade vai além da questão regulatória, do compliance, mas realmente de uma questão de geração de valor. É uma empresa que hoje ela é a maior produtora de aço do Brasil e uma das maiores do mundo e a maior recicladora de sucata das Américas, né? Então, 71% do aço da Gerdau é feito através de sucata. Isso desde o início da nossa operação, a gente tem essa questão da sucata muito, muito intrínseca ao nosso processo produtivo. Além disso, a gente também utiliza parte, para você produzir aço, você produz de duas formas diferentes, basicamente, né? Através da reciclagem, através da matéria-prima não renovável, digamos assim. Mas parte da matéria-prima não renovável, a gente desenvolveu aqui a siderurgia brasileira, utilização do carvão vegetal, que é uma matéria-prima renovável que substitui o carbono de origem mineral. Não totalmente, a gente não consegue totalmente, mas uma parte da nossa produção também vem do carbono de origem renovável. Então, é uma empresa que tem esse potencial, né, renovável de reciclagem e que, ao longo dos 121 anos, vem realmente se desenvolvendo cada vez mais com as questões ambientais, sociais e de governança. E aí, como a gente está falando sobre ESG, né, no momento de debater a questão ESG, há alguns anos, há 4 ou 5 anos, a Gerdau começa a entender que precisa tratar a questão ESG diferente. E a gente entende que não precisava de uma diretoria de sustentabilidade, mas que a gente precisava tratar a sustentabilidade dentro das nossas operações, como algo que faz parte do negócio. E a gente monta um squad ESG, onde eu sou até para poder trazer o contexto, né? Eu trabalho com a questão ambiental global, eu tenho colegas que trabalham com social, governança, comunicação, né? E a gente faz aí um squad onde a gente auxilia os comitês da empresa a tomar as decisões de sustentabilidade, né? Fazendo parte do negócio realmente. Então, acho que é um pouco da história da Gerdau para dar uma introdução de como eu me inseri nesse trabalho. E, mais uma vez, estou aí super curiosa para ouvir que os colegas venham trazer. O Leonardo já conheço há muito tempo e que a gente possa ter um bom bate-papo hoje. Que legal, Senira, incrível. Que bom, então, reencontros aqui antigos, que legal. Leonardo, e você, como que chegou aqui nesse ponto com sustentabilidade na Ernst Young? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns ao Flamengo. Espero ver o meu São Paulo subindo não só nesse ranking, como em outros aí no futuro. E muito honrado também de estar aqui, né, entre Maria Paula e Senira, que, enfim, só as empresas que representam, né, a história que tem dentro da jornada ESG, já me deixa muito honrado de estar aqui. Bom, eu tenho aí quase 20 anos de estrada, né? Comecei na área ambiental, né, fazendo auditorias de campo, depois me envolvi mais com os temas sociais, virou sustentabilidade, virou ESG. E o que eu tenho dito para os clientes, né, para os colegas, é que eu nunca vi um momento tão bom para a gente debater esse tema, né? Porque antes era algo que ficava ou na gerência ambiental, né, ou numa coordenação da área de responsabilidade social. E a quantidade de CEOs que eu falei nos últimos 3 anos superem muito a que eu falei na minha carreira toda, né? O que dá um pouco esse tom do quanto a questão evoluiu. E isso não acontece
à toa, né? Existe um conceito econômico que foi cunhado pela Kate Raworth, que é uma economista britânica, que ela associa os ativos que a gente tem como sociedade aos ativos ambientais e sociais. Tudo que a gente olhar nessa sala tem no início da cadeia produtiva um ativo ambiental, né? E se você olhar, por exemplo, a quantidade de recursos que cada uma das esferas de governo colocam para melhorar condições sociais, é absurdo. É um gráfico sempre há décadas ascendente. E esse dinheiro não é um dinheiro do governo, é um dinheiro do pagador de impostos, que está sendo gerenciado pelo governo. Portanto, a questão social não é um problema do governo, ou não é um problema externo à esfera privada, né? É um problema estrutural de país, formado pelo primeiro, segundo e terceiro setor. Então, eu estou muito feliz de estar onde eu estou, fazendo o que eu faço, no momento onde essas questões ambientais, sociais e de governança têm ganhado tanta relevância, né, e têm tido tanto espaço no debate, tanto público quanto privado, porque eu acho que disso a gente sai realmente melhor. Bom, falando um pouco da UI, a gente já se compromete com essas metas ESG há algum tempo, né? A gente publica relatório de sustentabilidade há muitos anos, então isso para a gente, né, dentro de casa também é muito importante. No ano passado, a gente atingiu o carbono zero, né, ainda com compensação, e até 25 a gente pretende ser líquido em carbono. E também, como uma empresa de pessoas, a gente tem se preocupado aí no pilar S, né, se preocupado muito com a questão de saúde mental, né? As nossas pessoas foram muito afetadas pela pandemia, então a gente tem programas bastante robustos de bem-estar, né? Para que as pessoas possam ter um ambiente de trabalho saudável, a gente possa dar espaço para elas lidarem com seus problemas pessoais, para que elas possam crescer na carreira sem ter que se sacrificar, né? Então, isso é algo que, enfim, lá a gente sente muito, talvez vocês, nas empresas de vocês, também sintam, que é a questão do bem-estar mental. Então, isso é um outro pilar. E no pilar da governança é a questão de ética e transparência, né? Nós, como uma Big Four, e que temos como propósito construir um mundo de negócio melhor, através, né, de prover serviços profissionais, da transparência aos balanços financeiros, aos relatórios de sustentabilidade, da credibilidade àquelas informações em conjunto com os nossos clientes, somos a única que tem o selo Proética, inclusive. Essa questão de ética e transparente, né, é algo fundamental na nossa estratégia. Então, dentro do pilar governança, é o que a gente tem trabalhado. Obrigado mais uma vez. Muito legal, Leonardo. E incrível escutar isso e a gente ter esse privilégio de estar aqui discutindo e estimulando esse tipo de conhecimento. Obrigado, Leonardo. Maria Paula, e você? Por favor. Vamos lá. Bom dia. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma honra. Bom, eu estou na área da marca. Estou há 27 anos na Natura. Ali estava 24. Achei curiosa até essa descrição. Não tinha visto aí. Achei curioso o que puseram ali. Mas, foi dito aqui muito, né, que uma marca forte é uma marca geradora de lucro. Claro, com certeza. Mas, para nós, sim, uma marca forte é uma marca geradora de impacto positivo na sociedade de verdade. Né? Assim, não existe o lucro a despeito de como. Né? Então, o gerar valor para toda a rede envolvida, toda a cadeia, do início ao fim, ao consumidor, é uma realidade dentro da gestão da marca Natura. Também para fazer a gestão de uma marca que tem essa visão, não é uma área responsável unicamente, claro que existe, né, a minha área, mas para a gente chegar aqui é um compromisso que precisa ser compartilhado com todas as áreas. Então, de maneira prática, indicadores de marca e de carbono e de sociais, enfim, uma série de indicadores triple bottom line, vamos dizer assim, além dos indicadores financeiros, são
responsabilidade de todas as áreas, são indicadores que definem a nossa participação nos resultados, inclusive. Então, precisa ser uma responsabilidade compartilhada, claro, você falou do squad, porque precisa estar nas decisões cotidianamente, né? Então, a estratégia precisa existir, mas precisa virar ação, precisa virar decisão tomada para um lado ou para o outro. E isso acontece a cada fórum, a cada momento, a cada desafio, né, que você... os dados de impacto em relação a uma decisão ou outra precisam sempre ser avaliados, né? Então, para trocar uma embalagem, não se faz nenhuma modificação numa tampa de produto sem que a gente saiba qual material vai impactar menos, ou tem uma cadeia de reciclagem mais bem construída, ou a nossa capacidade de construí-la, enfim. Então, precisa estar no cotidiano, né? E isso é muito interessante, acho que deixa o desafio para todo mundo que trabalha lá muito mais instigante. Não dá para levar nada apenas em consideração desde o início da cadeia até o processo de comunicação, por exemplo, né? Então, não dá para falar de uma empresa, uma marca que pensa em gerar valor para a sociedade e fazer uma comunicação que não leva em conta a diversidade das pessoas, ou, para ser bem prática, numa empresa de beleza, as várias belezas. Então, também faz parte da construção de uma marca de beleza combater os estereótipos de beleza que só atrapalharam a vida das mulheres. Alguém aqui discorda? Né? Então, assim, a indústria da beleza foi cruel, né, em criar padrões eurocêntricos absolutamente não cabíveis para a nossa realidade na América Latina, e dizendo que só jovem que você é bonita, né? O que são várias mentiras que aprisionaram e acabaram com a autoestima das mulheres, e isso é um desserviço que a gente é totalmente contra, e vai nessa contranarrativa há pelo menos 35 anos oficialmente, quando a gente começa a falar disso, numa marca de produtos para pele, enfim. Mas isso é só um início, né? Então, eu acho que o compromisso de criação de valor é de ponta a ponta, né? Nesse sentido que eu queria dizer. A gente tem, então, isso espalhado pela empresa, compartilhado com todas as áreas, mas a gente tem 3 pilares mais de atuação em relação às questões socioambientais. Então, a gente chama de causas hoje em dia, mas, na verdade, é uma forma da gente começar a falar mais para o consumidor final, para a sociedade como um todo, e engajar as pessoas nessas causas, mas são fruto de programas estruturantes há mais de 20 anos, não começam agora. Agora a gente começou a falar mais sobre isso para fazer essa conversa. Então, é uma conversa de branding, de marketing, mas pautada nas ações reais que existem há mais de 20 anos. Porque essa coerência precisa existir, né? Não dá só para falar, precisa fazer, precisa usar o seu investimento, o seu orçamento, o seu poder midiático, a sua rede de relações, o quanto você pode impactar os seus fornecedores, enfim. Não é sobre uma campanha de publicidade, né? Então, as nossas 3 causas são a causa da Amazônia Viva, que acho que a Natura é bastante conhecida pela sua relação com a Amazônia, e a gente tem lá hoje 8.000 famílias produzindo bioativos, 41 ingredientes para os produtos da marca, todos com uma cadeia de Fairtrade certificada pelo selo EBT. Né, com esse processo já se deixou de devastar 2 milhões de hectares de floresta nos últimos 20 anos, né, e adicionou 2 bilhões de reais na economia local nos últimos 10 anos. Então, impacto real, é uma busca pela bioeconomia, sim. Tem equipe trabalhando em advocacy, em programas junto a universidades e ONGs locais, com as comunidades, para o desenvolvimento humano, né? É uma pauta ambiental, mas também é social, né? Vocês conhecem bem. Então, e agora a gente vai, inclusive, no Rock in Rio, só para ligar aqui marca a negócio. A gente é patrocinador, falando de patrocínio, de patrocinador do Rock in Rio pela 2ª vez, e a gente vai levar a Amazônia para dentro do Rock in Rio, uma Amazônia desconhecida, que é a Amazônia cultural. Todos os artistas que vão se apresentar lá são da Amazônia, a criação é deles, o roteiro é deles, a música é deles.
a gente vai dar o palco, né? E lá a gente vai fazer um processo, uma ativação, onde as pessoas vão ser convidadas a assinar uma petição pública, né, um projeto de lei para proteger, para levar as áreas públicas da floresta a virarem reservas extrativistas ou parques nacionais, porque essas áreas públicas são muito sujeitas a outras atividades, né? Então a gente vai usar o momento lá de entretenimento para trazer a cultura e convidar as pessoas ao engajamento, à ação. Então essa relação de ação e engajamento é o que a gente tem buscado bastante. As outras causas são a causa relacionada à circularidade, às embalagens, à reciclagem, a materiais biodegradáveis, enfim, toda essa agenda de impacto, né, dos resíduos. E a outra causa é a causa social, que a gente chama de Cada Pessoa Importa, que é onde estão as nossas ações sociais, muito pautada na rede de relações, que é o modelo de venda, né, são 2 milhões de pessoas vendendo Natura. É um modelo de venda de valor compartilhado, a gente só ganha dinheiro se elas ganham, a gente não pode ganhar dinheiro e elas não, né? Então isso precisa ser muito bem estruturado. E é interessante porque a maioria é mulheres, 90% dessa rede é de mulheres, e já a independência financeira que elas conseguem já tirou muita gente da situação de vulnerabilidade, né? Violência doméstica é uma realidade, por exemplo, e isso é uma questão, além de programas de educação e tal, que tem para elas. Então, essencialmente essa causa está ancorada no nosso modelo e na prosperidade delas em vários sentidos, né? Desenvolvimento humano, a gente mede o IDH da consultora Natura, então a gente mede o grau de escolaridade, tudo que compõe o IDH, só que dentro desse universo a gente vem acompanhando como o modelo de negócio pode melhorar a vida dela de fato, o que a gente faz para isso. Então é isso, propósito junto com um plano de ação, meta e todo dia. Desculpa, acho que eu falei muito. Agora eu falo pouco depois. Não foi muito não, Maria Paula, foi incrível. É muito bom estar aqui escutando de vocês, empresas que têm essa dedicação, que estão debruçados em ações ESG. E aí eu tenho aqui uma pergunta inicial para a gente discutir. A comunicação em ESG ela tem mudado, né? Tem mudado de patamar. Como que as empresas podem aproveitar esse momento para alavancar a sua marca? Leonardo, você quer começar? Por favor. Sim. Eu acho que o processo de comunicação das empresas, de uma maneira geral, sempre busca, né, cumprir o regramento, ou seja, tem que ser dentro do que já está, né, legalmente estabelecido, mas também achar espaços para explorar a mensagem que se quer passar. Num ambiente onde você passa de essencialmente não regulado para regulado, que é o que a gente tem visto agora, né? A B3 revisou, por exemplo, uma das suas resoluções que falam sobre informações ESG e incluiu lá diversos aspectos, ou seja, as empresas listadas no Brasil hoje precisam falar sobre ESG, né? E se não falarem, precisam explicar o porquê não o fazem. Então, eu acho que quando você passa, né, da década de 90 em relatórios de sustentabilidade que buscavam muito mais discorrer sobre os projetos, né, sobre investimento social privado, e chega agora, né, nos últimos anos, num ambiente onde você precisa falar, né, do ponto de vista até de comunicação com investidores, de relação com esse investidor, o nível de responsabilidade sobre essa informação ele muda bastante. E aí eu acho que muita gente vê isso como risco, né? Quer dizer, eu vou falar sobre algo que eu não falei antes, como é que eu vou me portar em relação a isso, como é que eu vou controlar essa informação, mas eu particularmente vejo como uma oportunidade, porque empresas como a Natura, por exemplo, que já fazem isso há muito tempo, agora tem certamente um diferencial competitivo, né? Porque já fazem isso, ou seja, não tem que criar algo, né? É reportar o que se faz. Empresas que não têm esse tipo de comunicação, indicadores tão arraigados na gestão, vão precisar de um pouco mais de esforço para comunicar
os mesmos valores, né? Para indicar o que estão fazendo no ESG, portanto, terão um maior esforço. Quando a gente olha os mercados europeus, asiáticos e norte-americanos também regulando essa questão, você tem esse padrão agora de uma forma global, né? E quando o investidor toma sua decisão, seja lá nos Estados Unidos, na Europa ou no bloco asiático, ele vai estar olhando para isso, né? Por uma questão também de competitividade. Então, eu acho que hoje, uma empresa, né, que quer comunicar ESG, ela precisa fazer de uma forma muito responsável, né? Os processos pelos quais ela vai fazer isso precisam ter os mesmos padrões de controle e maturidade que dados financeiros. Da mesma maneira que você informa o seu mercado, lucro, EBITDA, folha de pagamento, custo fixo, ativo mobilizado, qualquer coisa que está no balanço, eu acho que as informações ESG vão precisar estar nesse mesmo patamar, né? Se essa empresa quiser gerar valor de longo prazo, se ela quiser ser levada a sério do ponto de vista ESG. E nesse caminho existem várias curvas de muita complexidade, onde você pode derrapar e derrapar feio, né? E aqui eu costumo brincar que existe o greenwashing culposo e o greenwashing doloso, né? O que é o greenwashing culposo? É uma empresa que quer comunicar alguma coisa, mas não sabe direito, mas, né, por uma pressão interna ou até do mercado, vamos colocar isso aqui, e acaba passando uma informação errada, né? E o doloso é quando a empresa sabe que aquilo é uma informação que não para de pé e mesmo assim toma a decisão de publicar. Então, acho que esse contexto que a gente está vivendo, que eu já, né, chamei aqui na minha primeira fala, leva a gente definitivamente para um outro patamar. E isso se associa à quantidade de informação que a gente tem hoje circulando, né, em mídias sociais, em mídias de grande massa, né, em vários tipos de canais. Então, a isso também se soma uma complexidade adicional. O exemplo que eu sempre gosto de dar é o do carro elétrico, né? Quer dizer, se você pegar um carro elétrico na Europa, ele vai emitir gás de efeito estufa 2 vezes mais do que um carro no Brasil usando etanol. Faz sentido eu trazer carro elétrico para o Brasil? Se hoje no nosso prédio, né, a gente instalar todo mundo carro elétrico, não tem estrutura para todo mundo carregar as suas baterias automotivas, né? Então, quer dizer, não é a gente pegar uma boa ideia e replicar para tudo, né? Eu acho que a gente precisa ter a maturidade hoje de entender que cada solução para cada setor, né, funciona de uma determinada maneira. Essa questão da sucata que a Senira trouxe, né? Quer dizer, eu, obviamente, sei disso, porque a Gerdau é nossa cliente há muitos anos, então, mas, puxa, quantas pessoas sabem o papel que a Gerdau cumpre na circularidade desse tipo de material no Brasil? Né? E a gente está falando no aço verde. O nosso aço é muito competitivo. Se a gente colocar a produção do nosso aço com aço asiático, por exemplo, a gente ganha muito, né? O bloco europeu agora vai taxar pela pegada de carbono os produtos que forem lá entrar. Se isso acontecesse hoje, a gente teria uma vantagem competitiva em relação ao resto do mundo. Por a gente produzir do jeito que produz, né? Então, quer dizer, a gente está num momento onde esse tipo de coisa precisa ser comunicada. E veja que isso tem um impacto muito grande, não só em marca, como em geração de caixa, efetivamente, né? Eu estou tendo uma vantagem competitiva no meu mercado. Então, é um pouco assim que eu vejo. Excelente, Leonardo. Senira, pegando esse gancho, conta um pouquinho para nós, então, o aço verde, como que a Gerdau está trazendo aí, usando esse momento ao seu favor e a favor, claro, da sociedade, das pessoas e da transparência. Acho que eu preciso começar. Primeiro, obrigada, Leonardo, pela introdução, já me ajudou um monte. Mas quando a gente, como eu comentei, a Gerdau sempre trabalhou muito a questão do compliance ambiental, social, né? A gente tem toda a cadeia da reciclagem da sucata, como a gente lida com essa cadeia, como a gente gera valor por toda ela.
E chegou um momento, quando a gente fala... Isso é mais amplo, é sustentabilidade como um todo. O ESG é um recorte voltado ao risco da sustentabilidade numa visão do mercado financeiro, enfim. E a gente começou a acompanhar isso com mais força, talvez uns 3, 4 anos atrás, e tem um momento, assim, meio... Aqueles momentos que são a virada de chave, né? A gente teve um momento, né, de conversa com investidores, entre o nosso CEO, o CFO, e a primeira pergunta foi quais eram as emissões de gás de efeito estufa da Gerdau. Embora a gente já fizesse relatórios anuais há muitos anos, o CFO e o CEO, eles ficaram meio na dúvida. Posso dizer esse número? Ele é auditado, né? Porque isso nunca foi perguntado. O aço, ele é um material que ele é imprescindível para a redução dos gases de efeito estufa, para criar a energia eólica, para poder gerar trens, infraestrutura como um todo, né? Carros elétricos, inclusive na Europa, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele é um grande emissor de gases de efeito estufa. E, naquele momento, o que o mercado queria saber? Como essa empresa está se preparando, como a Gerdau está se preparando para um futuro onde a neutralidade de emissões vai ser extremamente, cada vez mais relevante. E a gente fez uma reunião, me lembro assim, que eles voltaram e eles perguntaram qual que é o número. E aí a gente começou a entender que o nosso número era muito bom. O número de emissões de gás de efeito estufa da Gerdau, comparado aos dados globais, é cerca de metade da média global, porque a gente usa muita sucata, porque a gente usa carbono de origem renovável. E aí a gente começou a entender que a gente ia precisar dar mais transparência e gerar informação para a sociedade como um todo, investidores, clientes, partes interessadas, e a gente começa a trabalhar de várias formas. Então, através do nosso relatório anual que passou até as bases do GRI, a partir de 2019, a gente entra dentro do Carbon Disclosure Project, né, que é uma forma de dar informação cada vez mais transparente sobre as nossas emissões de gases de efeito estufa. Como organização, a gente definiu 2 indicadores que são super relevantes para as questões ESG para a siderurgia, né? Que é mulheres na liderança e as emissões de gases de efeito estufa, dentro dos nossos incentivos de longo prazo. Né? Então, assim, para quê? Para exatamente termos indicadores ambientais, sociais e de governança muito claros para a nossa operação na tomada de decisão, porque para a gente como Gerdau, a gente se preparou muito para poder falar quem a gente é. Eu acho que isso que é muito importante, acho que casa bem com o que o Leonardo trouxe. O greenwashing doloso, adorei, vou usar, posso? E culposo. Então, a gente queria saber muito bem quem a gente é para poder se posicionar de forma clara, de forma realista. Então, muito investidor nos questionava. Tem um caso de um cliente que ficava perguntando o tempo todo: quando você vai me dar a meta de redução de gás de efeito estufa? Quando? E a gente dizia, a gente definiu que essa meta é uma meta bottom-up, não top-down. A gente vai entender as nossas oportunidades e vai definir uma meta que seja factível e real. E a gente foi muito pressionado para que tivesse uma meta rápido. E a gente queria ter uma meta coerente, uma meta que a gente pudesse dizer como ia chegar e ter certeza que ia chegar lá. Então, esse tipo de pressão, de transparência, eu acho que que a gente tem que entender como vai lidar com ela. Ser transparente, dizer quem a gente faz sentido. A Gerdau está, por exemplo, patrocinando o Palco Mundo do Rock in Rio, através de um aço que é infinitamente reciclável, né? Então, aquele aço do Palco Mundo, ele vai virar uma geladeira, vai virar uma bicicleta, né? Sabe Deus o que ele vai virar. Mas o importante é a gente trazer essas informações que são reais, levar para o grande público esse papel que a empresa tem, mas também termos muito cuidado com os tipos de compromisso que a gente vai realmente ter, né? Para que tenha realmente transparência, verdade, para que sejam embasados em questões técnicas, políticas, né, públicas que são necessárias. Então, eu acho que essa questão da comunicação vai ter um bom processo, né, de medição
conhecer bem o que a empresa é, o que ela entrega hoje em termos de indicadores de sustentabilidade, ter um programa de indicadores ambientais, sociais e de governança claro para toda a organização, que permeie, de forma que a gente tenha metas factíveis, reais, e use, né, essas informações de quem somos e quem seremos para construir uma marca forte, através de um palco que vai ser reciclado no Rock in Rio, o palco principal do Rock in Rio, através de projetos que a gente teve durante a pandemia, por exemplo, de construção de hospitais com material de rápida construção, mostrando também o nosso papel social, né, nesse momento. Então, acho que é isso, é trazer a realidade, mas um futuro bastante claro e coerente e compartilhado por toda a organização. Eu não sei se Enira lembra, ou se a gente chegou a falar disso, mas quando vocês publicaram o primeiro inventário, a gente fez uma conta de quanto custaria para neutralizar, né? Comprando crédito de carbono, daria 234 milhões na época, eu me lembro do número. Por ano. E eu me lembrei disso porque ela falou dessa questão, não, vamos olhar a meta, né? Para ver uma coisa que faça sentido para a gente e tal. Isso me lembrou da questão da transição. A gente está também num período de transição. Não faz sentido eu gastar 234 milhões para construir valor ambiental destruindo valor financeiro. Tem pessoas que lá trabalham, tem acionistas que têm expectativa. Então, a gente está num processo de transição. Não é desligar aqui e ligar lá, né? Quer dizer, é ter um processo maduro de construção para que a gente possa ir para um lugar melhor. Então, só queria fazer esse parênteses aqui. Muito bom, muito bom. Vamos passar aqui a palavra para os participantes também. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Eu não tenho uma pergunta. Eu tenho... Uma fala. Obrigada por estar aqui na casa, na Fundação Getúlio Vargas. Eu sou professora daqui, né, e responsável pela área de parcerias. Então, a minha pergunta para vocês a sociedade está preocupada com isso, mas como vocês estão ajudando os novos profissionais que estão aqui dentro das salas de aula se formando a pensar nisso, a ser responsáveis por esse futuro, que aconteça esse futuro? De que forma isso está dentro dos currículos de todas as faculdades, não somente dentro da Fundação Getúlio Vargas, que a gente sabe que aqui nós temos uma área de sustentabilidade que até faz isso, mas como vocês acham que esse momento está dentro dos futuros profissionais que estão sendo formados e que vão trabalhar nas empresas de vocês? Oi, me arrebentou aqui. Posso só ajudar a responder? Assim, eu acho muito interessante o que você trouxe. Eu acho que você foi minha professora. Eu também estudei aqui, mas faz tempo. Eu não sei se vocês sabem, assim, um dado meio bastante trágico, que as marcas no Brasil se investiu, tem mais um orçamento de publicidade no Brasil é maior que o orçamento do Ministério da Educação. O que é bizarro. Portanto, as marcas, pro bem e pro mal, têm um orçamento na mão que pode educar. E eu acho que a gente tem uma ignorância, de maneira geral, ignorância ecológica, que abrange muita coisa, né? Precisa aprender, precisa... E eu acho que as marcas têm, na potência delas, uma marca forte, ela pode impactar, transformar na prática e pode impactar culturalmente, para o bem e para o mal. Então, esse papel da marca educadora, a marca ampliadora de consciência, a marca que fala a verdade, que é transparente, né, que conta o que faz. A gente fazia 20 anos, eu não contava, né? Então, assim, agora a gente precisa contar, porque as pessoas querem saber. E é importante que saibam. Então, eu acho que o poder do consumo, né? O poder do consumo, o poder da escolha, o que está nas suas mãos fazer. Você consome tudo, você consome o tempo todo, né? Você consome entretenimento, produto, serviço, quer dizer. Então, a gente precisa aprender a ser radicalmente transparente,
né? Eu acho, e se colocar nesse lugar de o que eu falo aqui, a verdade que eu conto aqui, mesmo que não seja ainda 100%, mas é o que eu consigo fazer hoje, eu acho que é parte de um processo de educação de maneira geral. E eu acho que os jovens, não sei, meus filhos, estão muito mais conectados com essas questões na hora de escolher uma marca ou outra, né? Então, falar, né? Mas falar a verdade, né? Falar que está num processo, é transição, é processo, é um mundo pela frente para ser transformado, né? Então, eu acho que as marcas não têm consciência desse papel de educação e ampliação de consciência que elas podem assumir com o orçamento que elas têm na mão. Então, eu acho que a gente, como profissionais, precisa ganhar essa consciência e propor, né? E propor num mundo que está aberto a isso. Não é como propor há 10, 15 anos atrás, né? Ou propor hoje você não é. Você trabalha numa ONG ou trabalha na Natura? A gente já escutou isso. Trabalha aqui, mas aqui é diferente. A gente precisa pensar nisso. Então, hoje acho que não é mais diferente. Acho que todas as marcas estão com boas, grandes marcas, empresas estão com essa preocupação, né? Tem muitos outros exemplos bons por aí, dentro do mundo dos cosméticos também. Mas acho que é um pouco isso, assumir esse lugar, sabe? Acho que também sou da casa, da FGV, e uma das questões, além de toda a questão de transparência, que eu acho que você foi perfeita, né, de demonstrar como deve ser, eu acho. A gente tem muitos debates quando a gente fala que o aço do Brasil ele tem um diferencial do ponto de vista ambiental. Isso hoje não é bem documentado do ponto de vista de artigo científico peer review, né? Então, uma das coisas que a gente tem incentivado muito como Gerdau e tem levado isso a debate, não só a Gerdau sozinha, mas dentro dos vários institutos que a gente faz parte, IBA, que é das florestas, Instituto Aço Brasil, o que a gente tem buscado fomentar é que a produção científica ela gere informações que possam ser levadas, né, a um debate internacional, um GHG protocolo, né, que define como fazer essas contas. Então, isso tem sido... voltei de férias sábado, mas eu vi um e-mail, fiquei super feliz. Teve um evento de uma dessas instituições, onde o principal ponto de saída, e eu tenho certeza que foi fomentado pela equipe da Gerdau, é que a gente tem que ter mais produção científica para ratificar que o nosso produto aço ele tem um diferencial ambiental e quantas outras coisas nesse nosso país a gente gera com diferencial ambiental, que a gente pode gerar produção científica para que nos coloque nessa posição diferenciada, né? Certamente nos produtos da Natura a gente já tem muito material científico publicado, mas precisa de mais. Eu hoje acho que precisa de mais e é uma coisa que, como Gerdau, a gente tem trabalhado bastante forte junto a esses institutos que fazemos parte com outras empresas, gerar material científico. Professora, tem uma pesquisa da Fiesp de 2020 que demonstra que 62% das pessoas já boicotaram alguma marca em função de questões socioambientais. Quando a gente olha estratificado por geração, a gente percebe o quanto as gerações mais novas são mais engajadas com esse tema. E isso não é um fenômeno que acontece à toa, né? Quer dizer, quando uma pessoa mais jovem vê um ativo, né, sendo destruído, que era algo que o avô ou o pai usufruíram, né? Quantas vezes a gente já não ouviu a frase, eu nadava nesse rio, e hoje o meu neto não nada mais. Então, isso é muito comum, né? No almoço de domingo. A percepção dessas pessoas mais jovens em relação à perda desse ativo, a oportunidade de usufruir daquilo é muito forte. E isso, inclusive, reverbera no comportamento de compra. E isso tem as pesquisas aí, inclusive de marca, para mostrar. Então, isso que a senhora está trazendo, de levar para as grades de todos os cursos, né? Essa visão mais sistêmica e holística, né, de que o papel ou aquela área de conhecimento está associada com outros, acho que é muito relevante. Na UI, a gente tem duas atuações nessa linha. O primeiro é via empreendedorismo. Então, a gente, junto com a Endeavor e outras entidades, né, que lidam com o empreendedorismo, a gente procura fomentar isso. Inclusive, dentro de um prêmio que a gente tem lá, que é o Empreendedor do Ano, tem a categoria sustentável, né? Que a gente pega esses pequenos empreendedores para olhar
como eles estão trabalhando os ODS e tudo mais. E a outra é via o nosso instituto, né, que dentro da atuação em educação também procura fomentar essas questões ligadas muito mais à responsabilidade social, né? O instituto ele tem uma atuação muito mais educando pessoas voltadas à baixa renda do que no pilar de governança ou ambiental, tá? Então, lá dentro de casa é um pouco assim que a gente tem atuado. Obrigada pelas respostas, pela importância da educação nesse processo. Acho que essa vai ser a diferença do futuro, é trazer um profissional e trazer alguém já preparado para essa consciência. E eu convido vocês todos, aqueles que quiserem participar de parcerias aqui junto com a GV. A gente tem várias oportunidades. Hoje nós temos 140 empresas parceiras. Quando vocês entraram pelo 7º andar, acho que vocês viram algumas, e a gente convida vocês para integrarem esse grupo de empresas que trazem a realidade, que trazem a experiência, que trazem a preocupação que o jovem deve ter quando ele entra no mercado de trabalho. Essa aproximação escola junto com empresas é hoje fundamental para a formação de um futuro profissional brilhante. Muito obrigada. Pessoal, eu acho que pelo avançar da hora, a conversa é super riquíssima, incrível. Eu agradeço de novo a participação de todos vocês, mas para a gente consiga terminar o meio-dia, a gente vai encerrar a nossa mesa por aqui, tá? Então, eu agradeço, muito obrigado, Senira, Leonardo, Maria Paula, pela participação, pelo trabalho que vocês vêm fazendo com as marcas. Isso é incrível. Muito obrigado e espero encontrá-los aqui da próxima vez. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.